Oiê, eu sou a Dani, uma das sisters, e está começando mais um Mad Vlog. Gente, já vou avisando pra vocês que esse vlog vai ser meio assim, diferente. Porque foram minhas últimas semanas em cirurgia. Eu não tava muito bem, psicologicamente falando. Cirurgia já não é uma área que eu gosto. Eu sei que teria muita coisa, talvez, pra mostrar, pra vocês verem. Principalmente porque tem bastante gente que curte essa área. Só que eu não tava bem, assim, psicologicamente falando. Os dias estavam mais corridos, então eu tinha que estudar pra prova, então eu não tava conseguindo gravar como eu gostaria. Então eu vou narrar bastante coisa e vou contar mais ou menos a minha experiência de alguns dias que eu tive e tudo mais, e vou falar pra vocês como que foi e afins. Eu já tinha explicado pra vocês em outros vídeos, a gente foi dividido várias semanas em outros setores da cirurgia. Essa semana eu fiquei tanto na instrumentação cirúrgica quanto na anestesia. Esse foi meu primeiro dia de instrumentação. Eu já fui com meia compressiva porque a gente sabe que fica muito tempo em pé. Em outra faculdade que passa no mesmo hospital que a gente, era para dividir um interno dessa faculdade e um interno da nossa faculdade. Por questão de afinidade, a gente decidiu, na verdade, para que a gente instrumentasse em dupla com a dupla da nossa faculdade, por afinidade mesmo. Então eu e a Catarina, a gente instrumentou uma colecistectomia por via laparoscópica. É diferente porque os instrumentos de vídeo é diferente da montagem da instrumentação da mesa normal. Porém, como tem uma instrumentadora própria, ela acabou ajudando a gente bastante. Ela foi uma fofinha. Estilo que não falta, né? Antes que eu esqueça, deixa eu explicar pra vocês. A gente ia, antes de entrar pro vestiário, pegava nossa roupa. Esse privativo cinza era para quem tava na cirurgia e o privativo verde era para quem ficava na anestesia. Então a gente pegava, deixava nossas coisas no armário e já se trocava. Via quem ia ficar instrumentador, essa pessoa já ia, se escovava e montava a mesa de acordo com o que a gente aprendeu de hérese, hemostasia, síntese, e era basicamente isso, enquanto os outros ficavam assistindo a cirurgia ou podia ver até outras cirurgias que estavam acontecendo. Um dia no centro cirúrgico. Além da cirurgia geral, a gente também ajudava na proctologia. Nessa, eu fiquei em uma cirurgia da procto e eu instrumentei sozinha. Só que tinha umas coisas bem diferentes e afins. Só que os residentes eram uns amores, foi muito legal. Eu consegui dar ponto depois, no final, porque era uma coisa que a gente fazia. E foi uma experiência muito boa. Vou contar pra vocês por que a Andresa tava em choque. A gente começou a sentir uns sintomas respiratórios. E tava meio que um surto de Covid no hospital. Como a gente tava lá, a gente decidiu, então, fazer o teste, né? Pra gente já ver se tava com Covid ou não, que já eliminava a possibilidade e as dúvidas na nossa cabeça. Andresa, você tá ansiosa, Andresa? No fim, a gente não tava com Covid. Esse acabou sendo o meu último dia de instrumentar, praticamente. Mas quem acabou instrumentando mais foi as meninas. Essa foi a mesinha que elas montaram, ficou linda. Foi uma colecistete, muito colecistete. Vocês não têm noção quanta colecistete naquele hospital. Olhem o tamanho da vesícula. Eu fui pra anestesia. Aí na anestesia, como funcionar? A gente tinha os preceptores e tinha os R2, e o R1 e o R3. Como o R1, ele ainda tava, começando a pegar a manha das coisas, não dava pra você, querer entubar se você tava com o R1. Tinha o preceptor que eu gostava muito dele, que, assim, ele era folgado e revoltado da vida, mas, assim, era o jeito dele. E ele explicava muito bem. Então, ele explicou bastante coisa pra gente, deu pra aprender bastante coisa com ele. E ele até deixou, no primeiro dia, eu entubar, só que o que aconteceu? Ele entubou, segurando minha mão, e ainda ele zoou, falou assim, se você errar o tubo, eu vou dar na sua cara, alguma coisa assim. Porque ele segurou o laringo, né? Eu coloquei o tubo e tudo mais, aí deu certo. E aí era mais essa questão, assim, porque a gente acompanhava desde a parte da sedação, depois após sedação, era bem legal essa coisa. Até aqui o Felipe é fotógrafo, velho. Dia eu fiquei com a R3 e ela gostava de ficar nas cirurgias pediátricas. E isso é uma hérnia, gente. Era de uma menininha que ela era super fofinha e tinha 3 anos só. Olha os instrumentos cirúrgicos, sério, coisa mais fofa do mundo. A pediátrica era muito rápido, então, era, sei lá, 1 hora, 30 minutos. Aí, gente,
continuando a história, o que aconteceu. No outro dia, eu tava com o R2, ele foi tentar fazer a boa e falou assim, entuba, você já entubou? Aí eu falei assim, eu entubei com o preceptor, tipo, colocando na minha mão, né? Não entubei sozinho. Aí ele deixou, só que assim, tava o caos nesse dia. Porque o paciente não tava conseguindo pegar acesso nele, tipo, não pegava. O R2 já tava ficando estressado porque ele não conseguia pegar acesso. Aí, como sempre acontece na vida do ser humano, ele chamou o chefe. E aí o chefe pegou de primeira, tipo... Aí a gente ficou, nossa... Aí ele já tava puto já, né? E como já tinha demorado, eu fui tentar entubar, mas eu tava com medo de quebrar o dente do paciente. Eu falei, gente, meu Deus. Era um desbridamento, inclusive. E não entubei, e aí o R2 entubou, obviamente. Foi triste pra minha carreira, mas foi isso. Gente, subindo pelo Stay Aí hoje tá tendo evento do prefeito, tipo assim, tem uma renca de policial, um monte de coisa. Eu tô, gente, tudo bem, bom dia. Foi engraçado. Ainda a gente vai pra faculdade um dia, uma vez na semana, né? E aí a gente teve aula de apendicite, abdômen agudo, trauma torácico. Esse é o lugar que a gente vem assinar a lista e fazer as coisas. Guardar, né? Iniciando com esse trem aqui. Eu já tô na ODC. Aí eu não tenho. Para vocês, o que é a ODC? ODC é Unidade de Decisão Clínica. Então, como funcionava? Ficava alguém lá embaixo, na ODC, e ficava vendo os casos que chegavam para cirurgia. Se fosse uma coisa que realmente você visse que era para cirurgia, você fazia o exame físico do paciente e afins, você ia e chamava o residente lá em cima, que estava responsável pela ODC. Então, eu fiquei subindo e descendo o dia inteiro. Teve um apendicite horroroso. Tipo assim, o menino ficou com o apêndice supurado uns 10 dias, assim, que a gente ficou duvidando, não da história dele, mas, tipo, pela situação, sabe? Foi bem um milagre de Deus, mas, assim, foi o pior cheiro que eu já senti na minha vida. Na UDC, eu conheci um menino de uns 12 anos, que ele tinha quebrado o braço empinando pipa, que ele acabou caindo de uma ponte. E aí era correção, iam colocar pino no braço dele e afins. E eu fiquei na cirurgia do ortópede, por isso que tem que colocar esse colete de chumbo. E a gente ficou com uma semana de férias, mais ou menos, e depois ia ser a nossa prova. A prova foi bem tranquila, assim, tipo, caiu tudo que o professor deu em aula, foi uma prova super justa. E o nosso NIS, que é a prova prática, era um abdômen agudo, se eu não tô enganada, não lembro direito agora. Aí ele perguntava qual que era a sua suspeita do abdômen agudo, a etiologia que você achava que tinha causado aquele abdômen agudo, e tinha que falar qual tipo que era, se era obstrutivo, perforativo, afins. Tinha que falar quais seria a sua conduta, que eu lembro que era deixar o paciente em jejum, fazer hidratação, passar sonda, se eu não me engano. E foi isso, assim, mas foi bem tranquilo. Eu achei que ia ser pior, mas assim, não caiu nada porque eu imaginei que fosse cair, né? Porque sempre é assim. No último dia de estágio, a gente podia escolher pra onde a gente queria ir. E eu, obviamente, escolhi o quê? O Hospital Militar, porque eu gostei muito, pra rodar na UTI. Então, troquei, coloquei meu privativozinho e foi isso. Fiquei acompanhando os casos da UTI. Gente, foi uma loucura. Eu acho que foi o dia que teve mais coisas assim na UTI de todos os dias que eu fiquei. Teve 4 paradas cardíacas, 2 paradas em 2 pacientes diferentes. Eu fiz a suscitação e é muito diferente do que a gente imagina, tipo, questão de força, questão de técnica, cansa muito, parece que são 2 minutos que não passam nunca. Infelizmente, um dos pacientes acabou falecendo e o outro paciente continuou vivo pelo menos por aquele dia, não sei como ficou depois. E esse foi o meu primeiro ciclo de internato. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo até aqui. Já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, comenta aqui o que você achou.